Depois de meses de teorias sobre um possível cancelamento e centenas de canais falando sobre o flop que seria o live action de Branca de Neve, o filme finalmente estreou oficialmente nos cinemas e não surpreendeu absolutamente ninguém com os resultados. E claro que eu não poderia deixar de vir aqui falar sobre isso com vocês, já que Rachel Zegler e sua Morena de Neve tem sido assunto frequente aqui nesse canal há muito tempo. It's Hollywood, baby. As 2 últimas semanas antes do lançamento de um filme, especialmente um filme tão polêmico quanto esse, sempre são as mais importantes, porque começam as turnês de lançamento e tudo que se fala é sobre o filme. Ainda mais sendo um filme da Disney. No caso de Branca de Neve, as coisas foram um pouquinho diferentes. Por conta das polêmicas envolvendo as falas pobres de Rachel Zegler a respeito do filme e também das escolhas duvidosas da equipe criativa, como criar os anões em CGI e mudar completamente a origem do nome da Branca de Neve, a Disney teve que pisar em ovos antes da estreia, cancelando turnês e até mandando Rachel Zegler cantar por aí em outros países de língua não inglesa, para minimizar a possibilidade de ela falar alguma outra bobagem, porque nós sabemos que essa é a especialidade de Rachel Zegler. E vale mencionar também que Rachel e Gal Gadot não apareceram juntas em nenhum momento, além, claro, daquela apresentação tosca do Oscar, onde elas demonstraram que não são nada amigas e provavelmente pouco se toleram. E a esse ponto não importa mais se o filme vai fazer dinheiro nos cinemas ou não, pois esse filme já entrou para a história como um dos maiores fracassos de críticas e definitivamente manchou a imagem do clássico que um dia já foi tão amado e prestigiado. Mas enfim, chegamos ao lançamento de fato e eu posso dizer que o filme superou todas as minhas expectativas. Se esperávamos um filme ruim, ganhamos um filme péssimo. Se esperávamos uma protagonista chata, ganhamos uma protagonista ainda mais incapaz de encantar a audiência e muito menos segurar o título de princesa da Disney. O filme em si não é um dos piores que eu já vi, não vou mentir pra vocês. E um dos maiores problemas é que ele tenta contar 2 histórias diferentes ao mesmo tempo. Como vocês já devem ter ouvido por aí outros criadores de conteúdo analisarem, falarem, o filme parece que foi picotado. Tudo por conta das várias refilmagens que tiveram que fazer depois de todas essas polêmicas. E é fácil perceber quais partes do filme são imagens originais e quais foram regravadas, principalmente por conta de como a personalidade da Branca de Neve muda ao longo do filme. E Rachel Zegler mostrou que ainda não é uma atriz experiente ao ponto de segurar o mesmo personagem em diferentes momentos. Em um ponto do filme, ela parece uma moça doce, ingênua, assim como o desenho original. Mas depois de reencontrar com seu interesse amoroso, entre muitas aspas, ao longo do filme, ela muda totalmente a personalidade que antes era doce e ingênua, agora parece mais uma garota chata, de nariz empinado e muito autossuficiente. Essa parte, com certeza, era a intenção original do roteiro, transformar a Branca de Neve em uma garota egocêntrica, capaz de tomar conta de si mesma e que não precisa da ajuda de ninguém. E, infelizmente, a personalidade contraditória da Branca de Neve é apenas a ponta do iceberg em relação aos problemas desse filme. No geral, a impressão que fica é que o filme tentou fazer demais em pouco tempo, e como resultado, algumas partes estão visivelmente faltando. Não é nem de longe uma história de amor, são apenas ali 2 adolescentes mimados que primeiro não se gostam e depois acabam cedendo, mas sem nenhuma química que faz a gente torcer pelo casal. E todo romance entre eles é tão apressado que não tem um significado. Muito menos um romance que possa ser usado ali na parte do beijo de amor verdadeiro que quebrou a maldição da Rainha Má. No final, é tudo muito vazio, não há mistérios, não há interações genuínas e nenhuma profundidade. Eles simplesmente terminam juntos do nada porque era conveniente para o roteiro. E o que falar da Gal Gadot como Rainha Má? Bom, a escolha não poderia ter sido pior, e olha que eu amo a Gal Gadot, eu acho ela linda, com um sorriso encantador, uma pessoa que parece ser genuinamente boa. Mas como atriz, ela deixa muito a desejar. E nesse filme não foi nada diferente. A Rainha Má não é necessariamente má.
e chega até a ser engraçada em alguns momentos. No fim, os anões de CGI foi o menor dos problemas desse filme. Mas eu não quero me aprofundar muito no filme em si, porque eu sei que vocês já devem ter ouvido bastante a respeito por aí. Eu quero, na verdade, me aprofundar em algo que é muito mais importante do que isso. De quem realmente foi a culpa de esse ter sido um dos maiores fracassos da história do cinema americano. Eu simplesmente nem achei que seria possível um filme ser tão detestado, ainda mais sendo um filme da Disney. E se tratando de uma das princesas mais queridas, né, que é a Branca de Neve. Pra quem não sabe, o filme da Branca de Neve de 1937 salvou a Disney da falência. Foi o filme que deu nome ao estúdio que colocou as animações e histórias de princesas no mapa. E mesmo sendo um filme antigo, com uma história antiga, ele representa muito bem uma determinada época, como as pessoas se comportavam nessa época e o que elas esperavam. E mesmo que você não concorde com os rumos que a história toma ou que ela significa de fato, você não pode simplesmente apagar o fato de que Branca de Neve é um filme que faz parte da história, que ensina muitas lições que podem ser usadas até hoje. Como, por exemplo, que o bem sempre vence o mal, que vale a pena ser justo, que sua recompensa um dia vai chegar por isso. Que quando você coloca o bem-estar dos outros acima do seu, simplesmente porque você é uma pessoa que se alegra em ver os outros felizes e bem, você vai receber aquilo de volta de alguma forma. E o principal de tudo, a inveja é um sentimento ruim que no fim só vai te levar para um abismo, assim como aconteceu com a Rainha Má. A Branca de Neve é uma moça genuinamente boa. Ela não se importou ali de chegar naquela casa no meio da floresta e ver tudo sujo e começar a limpar. Não se importa em cozinhar para os moradores daquela casa, mesmo que eles não estejam lá, porque ela sabe que eles vão chegar em algum momento e com certeza vão estar com fome. Na verdade, a primeiro momento, a Branca de Neve acha que são crianças órfãs que moram ali, por ser tudo muito pequenininho. E a primeira coisa que ela pensa quando chega lá é em ajudar essas crianças. Ela pensa que se ela ajudar naquelas tarefas, elas podem permitir que ela fique ali. Ela tem um coração grato, já que tem a possibilidade de eu ficar aqui, eu vou fazer alguma coisa para merecer essa ajuda. Mas isso são valores que não são vistos como uma coisa tão boa assim nos dias de hoje, principalmente pelo movimento feminista, né? Afinal, mulheres são boas demais para limpar e cozinhar. Como diria a Rachel Zegler, isso é muito ultrapassado. Então o que parece é que eles queriam o título Branca de Neve, mas com uma história totalmente diferente. E o resultado é esse que estamos vendo agora. Relatos indicam que a Disney gastou 269 milhões de dólares nesse live action, o que o faz aí um dos filmes mais caros do estúdio. Mas algumas fontes dizem que foi muito mais do que isso. E segundo o site /filmes, Branca de Neve precisa arrecadar cerca de 600 milhões de dólares mundialmente apenas para cobrir os custos. Isso mesmo, você não entendeu errado. Então, só para não dar prejuízo, o filme teria que fazer no mínimo 600 milhões de dólares. Mas então, como as coisas chegaram a esse ponto? Bom, vamos combinar que nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas simplesmente não estão indo tanto ao cinema assim. Com tantos serviços de streamings e os ingressos caríssimos, é simplesmente mais conveniente ficar em casa e esperar para sair no streaming. Então o filme tem que ser realmente muito bom, muito aguardado para poder tirar o público de casa. E infelizmente para Disney, a Branca de Neve não é um desses filmes. Para começar, que é mais um remake, né? Temos muitos remakes sendo feitos ultimamente. A maioria das pessoas já está completamente cansada de refilmagens. E já tivemos tantas dessas versões que está até se tornando irritante. A Disney também vem carregando uma bagagem de filmes ruins há alguns anos e simplesmente não dá mais para confiar que eles vão entregar algo decente para você. O filme Mulan, por exemplo, era um filme muito aguardado e acabou sendo um dos piores live actions, na minha opinião. E pelo mesmo motivo de Branca de Neve, eles queriam transformar a personagem principal em uma garota empoderada, capaz de qualquer feito inacreditável só por ser uma mulher. E depois de Mulan, teve vários outros, então as pessoas já perderam a confiança no estúdio. E tudo isso, claro, vai se acumulando e causando uma avalanche que só tem um destino, o fundo do poço. Mas agora vamos para a cereja do bolo, Rachel Zegler.
E eu sei que eu já falei várias vezes aqui sobre ela, vocês já sabem a minha opinião, e eu sei também que várias pessoas vão vir aqui comentar em como as mulheres são sempre atacadas só por serem mulheres e blá blá blá, e vocês também já sabem a minha opinião a respeito disso. Mas não tem como não apontar o óbvio, pessoal. Rachel Zegler foi a grande culpada do fracasso dessa história, sim. Aquela pessoinha de 1,5 m, cheia de caras e bocas, foi a responsável por esse fracasso, sim. E quando eu digo que ela foi a responsável, não quero dizer que ela foi a única responsável. Mas Rachel Zegler, como já sabemos, viralizou por criticar o filme, chamá-lo de antigo, inadequado, disse que teve medo quando assistiu pela primeira vez quando era criança e que a história de amor era uma bobagem. E que, na verdade, a história seria sobre Branca de Neve se tornar uma líder de um reino comunista e super etnicamente diversificado. Ou seja, ela já de início demonstrou total desprezo pela obra e estava feliz que ela estava sendo mudada. O que não faz sentido nenhum se você pensar, porque o principal motivo pelo qual as pessoas vão assistir a um remake é porque elas gostam, amam o original. E a Rachel também deixou claro que a história de amor era ruim e que o príncipe era um stalker, e que a Branca de Neve nem precisava e nem ia ser salva por ele. Só que isso mostra até uma certa ignorância da parte dela, porque no original a Branca de Neve não foi salva pelo príncipe, ela foi salva pelos 7 anões. Sim, são eles que os animais vão procurar quando eles percebem que a Branca de Neve está em perigo. E são eles que enfrentam e derrotam a Rainha Má. O príncipe aparece no filme muito rapidamente e sua única função é dar um beijo de amor verdadeiro na Branca de Neve para poder acordá-la. Ele não é um stalker. Ele estava passando justamente no momento em que a Branca de Neve estava pegando água em um poço e cantando sobre aquele poço ser um poço dos desejos e que um dia seu príncipe iria chegar. Ela estava falando de amor, amor puro, inocente, e o príncipe ouviu aquela linda voz e quis saber quem era a dona daquela voz, sugerindo ali que o desejo da Branca de Neve se tornou realidade, o seu príncipe chegou. E os filmes eram bem mais curtos naquela época, então não dava ali tempo de desenvolver um relacionamento entre eles. Por isso é tão importante tentar entender a história, o contexto, ao invés de mudá-la. Como a geração Z tenta fazer atualmente, mudar ou apagar a história como se ela nunca tivesse existido. Sem contar que as pessoas, principalmente mulheres, gostam de romance, pessoal. Gostam de uma história de amor cativante, que mostra que as coisas boas acontecem com pessoas boas e que mesmo com todas as dificuldades que nós passamos no dia a dia, vale a pena sonhar, vale a pena esperar que algo bom aconteça. Você só precisa fazer a sua parte. É por isso que nós vamos ao cinema, ver um filme da Disney. Se eu quisesse 100% realidade, eu iria ver um documentário e não um filme de princesa. E mesmo que a Rachel Zegler tenha apenas descrito o que o filme realmente é, porque vendo agora todas essas entrevistas controvérsias dela, você pode perceber que ela estava apenas descrevendo realmente o filme. E que o filme é uma propaganda comunista, feminista, anti-homem. Mas no fim, ela mostrou que era aquilo que ela queria ver e passar. Então, a Rachel Zegler, nesse sentido, foi a escolha perfeita, porque ela já demonstrava nas redes sociais que as suas visões políticas eram mais importantes do que a sua visão artística. Que ela estava disposta a passar por cima da sua carreira para apoiar certas causas políticas. E até aí tudo bem, ela tem todo o direito de ter suas opiniões, ter seus pensamentos e expressá-los. Mas o que ela não pode esperar é que isso não traga nenhuma consequência. Porque por mais que eu seja 100% a favor da livre expressão de opinião, eu tenho o direito de escolher quem eu quero ouvir, quem eu quero assistir. E atores, apresentadores e até cantores, eles trabalham para nós, o público. Se nós não gostarmos de um artista, nós não vamos ver ou ouvir nada daquela pessoa. Eu, por exemplo, não vejo nada com o Jonah Hill, porque eu tenho eterno pavor dele como pessoa. Então, a Rachel Zegler, enquanto atriz, trabalha para nós. E essa parte ela ainda não entendeu. Ou se entendeu, foi tarde demais. Não dá para você ser um artista e um ativista político ao mesmo tempo e esperar que seu trabalho será poupado de comparações ou críticas. E a Rachel Zegler não parou nenhum segundo sequer
desde o início desse projeto. Clipes dela falando algumas coisas aqui que, sinceramente, uma pessoa normal, que depende da imagem para ganhar dinheiro, jamais faria. Ou pelo menos jamais deveria fazer. A Rachel é arrogante, é mimada na vida real. Ela tem uma atitude que faz você se sentir mal só de estar assistindo ela. Porque você sabe que é uma pessoa que se sente superior aos outros só pela sua forma de falar, pela sua linguagem corporal. Então, vê-la tentando interpretar uma pessoa bondosa, doce, gentil como a Branca de Neve, exige muito esforço para desvincular. É o mesmo que assistir a Amber Heard, a Meghan Markle ou a Blake Lively interpretando vítimas de bullying ou violência doméstica. Muito irônico, não é? Agora, se ela precisar interpretar uma menina arrogante, convencida, egoísta, até que vai funcionar, porque ela basicamente não vai precisar atuar. E quando ela disse que queria que metade dos Estados Unidos nunca conhecesse a paz porque eles apoiavam o Laranjão, presidente do país, mostra que ela tem um nível extremo de crueldade e amargura dentro dela. Ela não está simplesmente desejando o mal para uma pessoa. Ela quer que essas pessoas vivam uma vida inteira de tormento, sem paz, sem descanso. E o pior é imaginar que, como ela, tem muitas outras pessoas. E ela até chegou a pedir desculpas, mas eu não acredito nem um pouco na sinceridade dela, especialmente considerando o histórico do comportamento dela anterior. Com certeza o seu agente ou os próprios representantes da Disney mandaram ela se desculpar e calar a boca. Ela tem um histórico de ser rancorosa, tóxica, como quando ela ajudou a espalhar ódio contra a Gina Carano, quando a Disney estava tentando cancelar a Gina por não colocar pronomes na bio do Twitter, ou por não concordar com algumas coisas aí, ou causas políticas. E a Rachel Zegler estava lá atacando ela. A Rachel também faz questão de colocar no seu perfil frases em favor da Palestina, mesmo sabendo que a sua colega de elenco atual é israelense. E mesmo sabendo que se ela fosse para a Palestina, provavelmente iria ter a língua cortada por falar demais, porque é assim que funciona por lá. E ela ainda teve a audácia de reclamar, dizendo que deveria ganhar mais dinheiro só por usar um vestido de princesa durante gravações por longas horas. Como se já não estivesse ganhando uma fortuna completamente absurda só para ser ela mesma. E o fato de que muita gente trabalha vestindo roupas bem mais desconfortáveis por um salário muito menor faz ela parecer ainda mais arrogante e imbecil. Sem contar o narcisismo de se comparar a uma obra de arte de preço inestimável quando disse que esperava que tudo que ela fizesse as pessoas iriam fazer fila para ver. And I can only hope that despite my flaws and despite my cracks and my breaks, and there are many of them, that at every premiere and everything I do, people will wait in line to see. Ela também faz posts nas redes sociais pedindo respeito pelas mulheres, ao mesmo tempo em que está literalmente mostrando o dedo do meio para todo mundo. E isso é uma demonstração impressionante de arrogância e hipocrisia. Ela exige respeito, mas sem oferecer nada em troca, simplesmente por ela ser uma mulher, enquanto aí desrespeita abertamente todo mundo. Isso mostra que ela se acha superior, acredita que tem o direito de tratar os outros como lixo, enquanto exige tratamento especial para si mesma. É simplesmente insuportável. Então sim, qualquer filme com a Rachel Zegler já é difícil de suportar. Mas quando o próprio filme já é ruim por conta própria, a presença dela só vai piorar as coisas. E sim, pessoal, eu sei que pode até ser culpa da imaturidade dela, porque ela é muito jovem e de certa forma é inexperiente. Mas nós não podemos negar que tem sim uma parcela de personalidade distorcida e narcisismo, talvez até uma sociopatia. Eu não descartaria essa possibilidade. E óbvio também que a Disney tem uma enorme culpa nesse cartório aí, pelas suas políticas de inclusão que são ridículas e prejudicam a qualidade das obras. Então, eles devem estar até gostando do fato de que Rachel Zegler está sendo o maior saco de pancadas nesse momento, né, ao invés deles. Mas no fim são eles que estão perdendo mais. O prejuízo para os estúdios é absurdo.
Mas mesmo assim, eles podem se recuperar. Já a Rachel Zegler, eu acho muito difícil ela recuperar a carreira a esse ponto. Ela tem uma voz muito linda, pode até atuar na Broadway por um tempo, mas nos cinemas, na TV, eu acho que a carreira dela acabou. Ou pelo menos vai ter um hiato aí até vermos ela em algum projeto importante. E eu espero que com isso ela aprenda a ter um pouco mais de humildade e admitir que nem tudo é sobre você. Às vezes nós temos que deixar as nossas necessidades de lado em prol do bem maior. Nesse caso não são nem necessidades, são apenas ideais de uma pessoa imatura que não entendeu que tudo que você expele pela boca ecoa pela eternidade. Mas agora me conta aí o que você achou desse vídeo, me conta se você já assistiu, vai assistir ou não vai assistir a Branca de Neve. Me conta se você acha que a culpa desse fracasso é da Rachel Zegler, da Disney ou de quem. Não esquece também, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo. Eu te convido a se inscrever caso você não seja um inscrito. Ativa o sino com as notificações para você não perder os meus vídeos novos. E eu peço desculpas por essa demora em postar. Mas vocês sabem que a vida às vezes complica um pouquinho e tudo o que você tem que fazer é dar um passo para trás. Mas aqui estou eu de volta, pronta para trazer novos conteúdos para vocês e muito feliz com o carinho que vocês me dão. Muito obrigada por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.